Atenção, porque temos novidades no tema 1102, revisão da vida toda, no STF. E eu leio todos os comentários e vi que muitos aposentados estão perguntando: doutor, o que é essa movimentação do dia 29/8? Certidão de julgamento da sessão virtual, já consta aqui como a juntada, já está no processo essa certidão, o que muda, como que fica a partir de agora. É isso que a gente vai ver. E pessoal, eu só peço para a gente não confundir as coisas. Você lembra, na época medieval, a gente estudou isso, ou você viu em algum filme? O mensageiro vinha trazer uma mensagem para o rei, e se a mensagem não fosse boa, meu amigo, era... Só que muitas vezes a mensagem vinha de outro reino, não era culpa do mensageiro. A mesma coisa aqui, pessoal. Eu vejo gente aí criticando que eu tenho compromisso com a verdade, tá? Vai assistir o canal do pessoal que fica falando do 14º salário desde 2020. Tem gente que fez mais de R$1 milhão só falando, prometendo o 14º salário para vocês. Aí fica difícil. Eu prefiro, né, ter a consciência tranquila. Minha filha hoje tem 5 anos, mas daqui a pouco ela vai crescer, ela vai ver os vídeos do papai na internet. E eu não quero que ela tenha um mau exemplo, né, de ficar enganando a aposentada. Então, eu quero dar boas notícias, mas o meu compromisso, acima disso, é com a verdade. Vem para o Salmo 9. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Comente amém com toda a sua força para essa palavra de hoje. É isso aí, pessoal. Então vamos aqui, ó, certidão juntada, já está no processo. O que está acontecendo? Que certidão é essa? Eu consegui abrir o site do STF, aí tem gente que não conseguiu ver a certidão. Vou mostrar na tela, ó. Recurso extraordinário, né? Tô aqui. Tema 1102. Vamos pro que interessa aqui, pessoal. Vamos para essa certidão aí, ver o que foi, como que foi definido e como que vai ficar a partir de agora, tá? Rapaz, é documento aqui, hein? Aí. Ó, isso que eu nem fui nas petições ainda, hein? Tá? Como é uma decisão, né? Então, uma certidão de julgamento, ela aparece aqui em cima, tá? Ela não vai aparecer aqui embaixo, ó, nas petições aqui, tá bom? Caso você queira ver do site do STF, tá? Muito bem, certidão de julgamento. Recurso extraordinário, 1.276.977, relator ministro Alexandre de Moraes, show de bola. Agora, aqui a gente vê aqui, ó. Certifico que o plenário, ao apreciar o processo em epígrafe, o que é epígrafe? Em destaque. Em sessão virtual realizada nesse período, proferiu a seguinte decisão. Olha aí a decisão proferida, que agora já está com a certidão no STF. Após o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, que acolhia, em parte, os embargos de declaração, unicamente para modular os efeitos da tese firmada no tema 1102, para que se exclua do entendimento fixado no tema. Primeiro, revisão de benefícios previdenciários extintos, estão de fora. Revisão retroativa de parcelas de benefícios pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado. Aplica-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas, observando a tese fixada a partir do julgamento do mérito, 1º de dezembro de 2022. Aí, a gente sabe, né,
pediu vista dos autos o ministro Cristiano Zanin e a ministra Rosa Weber, presidente, antecipou seu voto no sentido de divergir em parte. Então ela não concordou 100% com o ministro Alexandre de Moraes. A gente não pode esquecer, lá no mérito, lá em 1º de dezembro, eu estive presencialmente a poucos metros dos ministros, lá ela acompanhou os ministros, 100%. Ela não apresentou divergência. A divergência que ela apresentou foi só no sentido aqui da modulação dos efeitos, para acolher em parte os embargos de declaração, unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102, para que se exclua do entendimento fixado no tema a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extintos, isso aqui ficou igual ao ministro Alexandre de Moraes, e ajuizamento de ação rescisória com fundamento na tese firmada nesse recurso extraordinário contra decisões que tenham trânsito em julgado antes de 17/12/2019. Então, quem entrou com a ação lá atrás, pedindo a revisão da vida toda, não. E já teve o trânsito em julgado até 17/12/2019. E depois, o pagamento de diferença de valores anteriores a 17/12/2019, ressalvados processos ajuizados até 26/6/2019. Então, pode ver que nessa certidão, o voto da ministra Rosa Weber, ele ficou mais claro. Ele já estava mais claro do que o voto do ministro Alexandre de Moraes. E aqui nessa certidão, ela ficou mais claro ainda, tá? Então, assim, a gente vê que realmente não teve uma repetição de termos que estava meio que confundindo a cabeça do pessoal. Aqui ficou muito mais claro, tá? Isso quer dizer que vai ficar assim? Não, pessoal. Por quê? O processo ele continua no pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Agora já virou um consenso entre a comunidade jurídica, né, alterando o posicionamento de que os ministros André Mendonça e Cristiano Zanin vão poder votar nos embargos de declaração. O próprio STF ele tem posições divergentes sobre isso, tá, pessoal? Então, assim, quando a gente falava, e muitos professores, advogados, juízes, muita gente qualificada estava se dividindo. Uma parte falava, não, eles não vão poder julgar nos embargos. Aí outra parte falava, eles vão poder julgar nos embargos. E ao que a gente está vendo aqui, o STF mais uma vez altera o seu posicionamento para dessa vez permitir julgar os novos ministros julgarem embargos de declaração de um julgamento que eles não participaram do mérito. É o que eu falei do mensageiro, pessoal. É difícil, né? É difícil. Eu tenho que falar a verdade aqui, mas o STF, cada hora é uma coisa, meus amigos. Rapaz, até para explicar para os alunos fica difícil, porque cada hora é uma coisa diferente, mas beleza. Isso quer dizer que ficou definido como a ministra Rosa Weber decidiu, ou como o ministro Alexandre de Moraes decidiu, ou vai juntar os dois e faz uma decisão, ou como que ficou então a partir de agora? O processo segue em pedido de vista. Ok, prazo de 90 dias. Corridos, eu trouxe aqui uma alteração super importante, né? Até era final de semana, mesmo assim a gente não descansa, eu fiz dentro do carro lá, mostrando que antes eram em dias úteis. E, meu amigo, 90 dias úteis, isso aí é ficar lá para 2024, não tenha dúvidas, porque dias úteis é só segunda a sexta, não conta sábado, domingo e feriado, né? Então isso dilata muito o prazo, 90 dias, né? Já são 3 meses. Aí, depois o STF reviu a posição e alterou para 90 dias corridos, o que, ao meu ver, faz muito mais sentido. Beleza. Então temos esse posicionamento confirmado esse ano pelo STF, de que se trata de 90 dias corridos. Ok. A gente tem que analisar que o próprio prazo de vista do ministro
lá na correção do FGTS, ele também não está sendo muito respeitado. O regimento interno do STF, ele nunca colocou uma punição para os ministros. Tem gente que defende isso, mas o regimento interno do STF foi alterado ao longo do tempo e a última alteração decidiu o seguinte, ministro não vai ser punido, mas o processo vai voltar automaticamente para a pauta de julgamento. O que é automaticamente, pessoal? É sem depender da vontade de ninguém. É sem depender da vontade de quem pediu vista e é sem depender da vontade do ou da presidente do STF. É automático. Só que o próprio STF tem um histórico de não seguir o seu próprio regimento interno. Quem acompanha o nosso canal já sabe disso. Às vezes segue, às vezes não segue. Só que como essa alteração é recente, a gente entende que eles não alterariam seu regimento interno se não fosse para seguir o bendito regimento interno, pessoal. Porque senão nem coloca esse negócio de 90 dias para não dar esperança. Deixa lá o prazo indefinido do jeito que estava e os ministros ficavam 2 anos aí com pedido de vista. Ué, não é verdade? Você coloca uma regra na sua casa, limpe os pés antes de entrar. Um exemplo. Aí você mesmo não segue a regra, então por que você colocou uma regra lá na sua casa? Da mesma forma, regimento interno. Se não for para seguir, nem precisava ter colocado. Só que a gente acredita que vai ser seguido. A gente tem esperança, né, meus amigos? A gente tem esperança, né, meus amigos? Tá. Outra pergunta que fazem muito, e aí quem já saiu do vídeo agora vai ficar sem essa resposta, é o seguinte: doutor, o que acontece se... Tá, eu entendi que o ministro Alexandre de Moraes votou de um jeito e a ministra Rosa Weber votou de outro. E isso eu entendi. Só que eu quero saber o que acontece se, por exemplo, o Cristiano Zanin apresentar um outro voto ou outro ministro também apresentar outro voto divergente. Porque uma coisa, tá os dois votos aqui. Vou seguir a Rosa Weber ou vou seguir o Alexandre de Moraes? Aí você pode acompanhar o voto. Né? Acompanhar quer dizer que você concorda com esse voto, na íntegra. Ok. Mas, se seja o Cristiano Zanin, seja outro ministro, apresentar um outro voto ainda, isso, na verdade, pode até ser bom para os aposentados. Explico. Ontem eu fiz uma live ali da modulação de efeitos, eu expliquei, olha, originariamente, né, a lei falava em 2/3 dos ministros para modulação de efeitos. Porque, assim, mérito é maioria simples, né, maioria absoluta, deu 6-5. E que por acaso foi o que aconteceu em dezembro. O mérito pode ser 6-5. Foi lá, né? Agora, modulação de efeitos, a lei fala em 2/3. Mas eu juntei na tela uma decisão, olha, eu falo, pessoal, fica difícil até de explicar. Eu juntei na tela uma decisão do próprio STF dizendo que pode modular os efeitos se tiver só a maioria de 6-5. Aí você pensa, ué, mas peraí, se a lei fala que para ter modulação de efeitos tem que ter 2/3, por que o STF ele está inovando? Porque é assim, pessoal, o Poder Judiciário ele é provocado, né? Alguém entra com um pedido e o Poder Judiciário dá uma resposta. Então, quando o Poder Legislativo, que é quem faz as leis, ele se omite, aí sim cabe ao Poder Judiciário se pronunciar. Só que quando existe a lei, pessoal, e né,
Mas tá lá a lei, claro, dizendo que são 2/3 para modulação. Nessa decisão, o STF falou, não, pode ser 6/5 quando a modulação de efeitos não tiver nada sobre declaração de inconstitucionalidade. Ah, doutor, eu tô desistindo de entender esse negócio, doutor. Eu não tô entendendo nada. Pois é. Na ADI 5090, correção da FGTS, o que a gente está buscando? A declaração de inconstitucionalidade. Nesse caso da correção do FGTS, para ter modulação de efeitos, por exemplo, vamos limitar somente para quem já entrou com processo. Aí tem que ser os 2/3. Na revisão da vida toda, e essa discussão foi feita em plenário, o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, levantou, né, a bandeira ali e falou, ó, não teve declaração de inconstitucionalidade. Ok. Ninguém falou que a lei é inconstitucional. Foi o INSS que não aplicou a lei corretamente, mas não é que a lei é inconstitucional. O que você precisa saber na prática? Se ninguém falou que a lei é inconstitucional, essa modulação de efeitos, segundo a decisão do próprio STF, ela poderia ocorrer com 6/5, com 6 ministros. De qualquer forma, a lei fala em 2/3. A gente tem uma decisão do STF já mostrando que pode ser 6/5, se não tiver declaração de constitucionalidade. Mas por que eu expliquei essa diferença? Porque se um outro ministro apresentar um outro voto, vamos supor, sem modulação de efeitos ou uma modulação de efeitos mais grave, enfim, outro voto. Aí perceba que serão 3 votos diferentes. E se você tem que reunir pelo menos 8 ministros ou 6 ministros que seja, segundo esse entendimento do STF, perceba que vai ficando cada vez mais difícil, porque se você, dos 11 ministros, você já tem 2 votos diferentes atualmente. Vamos supor que alguém apresenta outro voto ainda. Rapaz, o pessoal, todos os ministros vão ter que seguir algum desses. Ah, doutor, mas e se cada um apresentar um voto diferente? Aí, meus amigos, aí é vitória dos aposentados, porque quem quer tudo tem nada. Se não tivesse quórum da modulação de efeitos, vamos supor, deu, um ministro acompanhou Rosa Weber, um ministro acompanhou o Moraes, o Cristiano Zanin apresentou outro voto, o André Mendonça seguiu ele, e os ministros ficaram tudo dividido. Não teve 8 ministros no mesmo sentido, nem 6 ministros no mesmo sentido. Aí não vai ter modulação de efeitos. Talvez possa ter sobre o ponto em que não há discussão, que é justamente os benefícios previdenciários extintos. Agora, sobre pagamento de atrasados, se não tiver essa consistência nos votos, ficar cada um entendendo de uma forma, e eles podem, o ministro ele é um ser humano, ele tem que votar do jeito que ele entende. Ele não pode ficar devendo cargo político, devendo favor, devendo... Não, ele tem que votar o jeito que ele acredita que é. E se não tiver esse tanto de ministros, que a lei fala que são 8, e tem decisão do STF já mostrando que podem ser 6, mas que seja 6. Se não tivesse 6 ministros aí na mesma linha, no mesmo voto, sem divergência entre eles, não vai ter essa modulação de efeitos, meus amigos. Então, a minha maior preocupação é a demora. É a demora, pessoal, porque vamos supor que todos os ministros sigam a Rosa Weber, tá? Vai tirar os atrasados de quem entrou em 2020 e 2021, isso vai. 2022 vai tirar uns 2 anos de atrasados, e quem está entrando agora em 2023 vai tirar 1 ano de atrasado aí, mais ou menos. É o que eu falo, vai tirar o atrasado, só que vai pagar imediatamente? Vai implementar imediatamente ainda esse ano? Aí é uma coisa. Agora, quer ficar limitando o direito para começar a mexer, começar a pagar em 2024? Aí eu não concordo. Então paga tudo.
Se for para deixar para 2024, então paga tudo. E não vem com essa de limitação de direito, não. Recentemente eu estive no Congresso Nacional de Direito Previdenciário e várias figuras, né, incríveis do direito previdenciário palestraram lá e muito se falou nisso. Falou, pessoal, nós já vivemos várias outras revisões. Teve revisão que o INSS brigou até o final, mas que perdeu e vai ter que pagar. Demorou, mas saiu. E teve revisão que saiu acordo. Então, sobre acordo, eu fiz um vídeo que eu vou deixar na tela. Se você ainda não assistiu, já clica agora. Tudo sobre acordo na revisão da vida toda. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. E inscreva-se nesse canal para você se manter bem informado. O nosso compromisso é com a verdade. Vamos juntos, pessoal. Vai dar tudo certo.